Você acredita mesmo que existe luz no final do túnel? Aliás, você acredita que existe luz no fundo do túnel, num túnel tão escuro quanto o que a gente está atravessando? Eu sou Sérgio Molinari e esse é o meu canal no YouTube. A brincadeira com o túnel e com a luz é porque, em meio a tanta coisa difícil, tanto desafio que a gente encontra no mercado nesses tempos, a gente propõe, através desse vídeo, uma visão positiva do que vem pela frente, de qual vai ser o desdobramento dessa crise e como muitos de vocês vão surfar essas consequências positivas. E já que a gente está falando de positivo, deixa eu fazer um pedido. Deixa o teu like aqui nesse vídeo, obviamente, caso você tenha gostado dele ao final, porque ele faz com que o YouTube entenda que você entende valor, que você percebe valor e, consequentemente, isso contribui para o desenvolvimento do próprio canal. Então conto com o teu like. Mas vamos lá. É meio desnecessário a gente passar muito tempo recobrando um pouco sobre a extensão, sobre a dramaticidade da crise que o mercado de food service atravessa por conta da pandemia da Covid-19. Mas eu acho que alguns fatos assim, mais amplos são importantes. Então, primeiro, a gente trabalha com uma perspectiva que foi recém-calibrada. Você vai ver um vídeo de poucos dias atrás falando justamente sobre atualização de cenário e perspectiva do food service para 2020. Então, a gente trabalha hoje com uma perspectiva de uma queda do nosso mercado muito próximo da casa de 29% em 2020, comparado a 2019. E também a gente vê que, em boa parte, essa queda se deve a uma recuperação muito lenta ao longo dos próximos anos, ao longo dos próximos meses, em que provavelmente a gente termine 2020 aí talvez 10% abaixo do que foi o ano de 2019. E que provavelmente entre 2021, mais provável 2022, a gente volte ao mercado do tamanho que era o ano passado, que significa dizer que a gente praticamente volta ao ano de 2014. E, obviamente, isso tem um monte de consequências em termos, talvez, da palavra-chave que a gente tem mais colocado em pauta com os operadores, com os vários elos dessa cadeia de valor do food service, que é a questão, antes de qualquer coisa, de sobrevivência. E quando a gente fala de sobrevivência, os números que continuam na mesa, até porque ainda não tem condições de ter uma atualização sobre isso, a expectativa, até bem calibrada junto com a Abrazel, é que 20% dos estabelecimentos do mercado brasileiro de bares e restaurantes já deixaram de existir de uma forma definitiva, e se estima que possa existir um outro contingente aí na casa de 10%, talvez 20% do universo de estabelecimentos que vão ficar no meio desse caminho de recuperação, não aguente o tranco de atravessar esse período de recuperação. Junto com isso, 1 milhão de empregos no setor provavelmente já foram perdidos de uma forma mais definitiva, que é mais de 15% da força de trabalho e etc, etc. E tem a ver com essa recuperação lenta, com a volta lenta ao consumo, tem a ver com um gasto aumentado por conta de ter que cumprir uma série de protocolos e aumentar bastante o grau de segurança das operações, e que, em que pese o governo ter se proposto a fazer alguns incentivos ou alguns tratamentos para o setor, a verdade é que uma boa parte da principal ação, do principal conjunto de ações que levaria recursos para o setor, na forma de crédito, não tem chegado até os estabelecimentos. Bom, esse cenário todo e esses números grandes de mortalidade, de redução de número de estabelecimentos, de redução no mercado, levam a gente a fazer uma comparação meio que assim, inevitável, que é com a teoria da evolução das espécies, ou a seleção natural das espécies do Charles Darwin, em que basicamente o que a gente está vendo hoje é quem tem a melhor capacidade de sobreviver e de se adaptar, não só sobrevive, como também se reproduz, expande e acaba dando
a característica de como vai ser o novo mercado. Então, esse é meio que o pano de fundo de tudo o que está acontecendo e que essa seleção natural ela acaba levando embora uma boa parte de estabelecimentos, ou um grande número de estabelecimentos que talvez já não devessem existir há muito tempo, por sua ilegalidade ou semi-legalidade, por suas práticas inadequadas de segurança, por não ter boas práticas de uma forma geral, entre outras características fáceis de vocês imaginarem. Mas também, infelizmente, leva à morte de alguns inocentes, né? Tem muita gente que discorda disso porque fala o seguinte: o cara deveria estar preparado para cenários de alta competitividade, de alta complexidade, então se morreu não é inocente. A gente não vê bem assim. A gravidade de tudo que a gente está vivendo é tão grande que é fácil imaginar que mesmo uma boa empresa, com uma boa proposta de valor, uma boa razão de existir, possa não ter sobrevivido a esse período. Então, quando a gente para falar sobre o tema aqui de como encontrar o positivo, onde a gente enxerga muito da discussão negativa, a gente considera isso bastante necessário, porque quando a gente fala de sobrevivência, a cabeça das pessoas pensam quase que diretamente no conceito de sobrevivência igual não morte. E o que a gente está querendo propor aqui, que é o que a gente vai falar nos próximos minutos, é a sobrevivência significa mais do que não morrer. Ela significa enxergar oportunidades, trilhar os caminhos para essas oportunidades e encontrar um futuro em que o teu negócio, em que a tua atividade nesse mercado vá ser não só melhor do que hoje, que a gente está na crise, mas que vá ser melhor do que a tua própria realidade anterior à crise. É esse o tema que a gente queria propor. E onde é que está essa leitura positiva? Está fundamentalmente numa questão matemática, né? Não falei errado, matemática, porque tem um pouco de tudo. Tem um pouco da matemática, tem um pouco de mágica nisso. Que é, a gente prevê, como vocês veem nos vídeos que a gente tem colocado recentemente, a gente tá prevendo um 2020 fechando com uma queda de perto de 29%. Vamos arredondar quase 30%. E a gente está dizendo que é muito provável que exista um fechamento de estabelecimentos em definitivo que pode bater também alguma coisa parecida com 30% do universo de estabelecimentos. 30% de queda do mercado, 30% do número de concorrentes. Um efeito anula o outro, e isso significa dizer mais ou menos o seguinte: quem sobreviver fica com um pedaço do bolo proporcional ao que já tinha antes. Que se por um lado caiu o tamanho total do mercado, por outro lado caiu o número de concorrentes. Esse é o efeito número 1. Mas tem mais. A perspectiva de recuperação do mercado para 2021 e 2022, provavelmente a gente não recupere toda a queda desse ano no próximo ano, mas a grande parte é muito provável que seja recuperado. E o restante se espera que se recupere em 2022. Se isso acontece, e é provável que aconteça, e o número de concorrentes, o número de estabelecimentos não se recupera nessa mesma proporção, e é isso que a gente acredita, não deve haver um aumento de estabelecimentos da ordem de 30% nos próximos 2 anos. É pouco provável, né? O machucado nas famílias, o machucado na economia, nas empresas, etc., é grande demais para poder imaginar que em 2 anos você tenha um surgimento, uma ampliação do universo de estabelecimentos tão grande. Então, sendo assim, o que a gente enxerga para o futuro é que a tua fatia do bolo, que talvez nesse ano seja praticamente a mesma fatia do bolo que você já tinha, porque o que fechou de estabelecimento equivale ao que caiu o mercado, nos próximos anos a tua fatia de bolo cresce. Porque a recuperação do mercado é maior do que a abertura de novos estabelecimentos. Então, aqui tem uma oportunidade, sim. Só que não é nada tão fácil e nada tão indolor e nada que signifique deixar as coisas no piloto automático. Então, o que a gente enxerga como passos adiante é, você vai ter que ter
a renovação da tua experiência do consumidor. Aliás, o que é a nova experiência do consumidor? A gente tem discutido constantemente que o novo normal é algo que a gente ainda vai descobrir. Está muito longe da gente descobrir o que é esse novo normal, mas a tua capacidade de se adaptar ao novo normal é um elemento absolutamente fundamental. Que o teu negócio vai ter que ter incorporado mais segurança e confiabilidade do que antes, de uma forma geral, também é fato. De que elementos de transformação digital vão ter que fazer parte do teu novo negócio, também é verdade. E talvez até em função de tudo isso que a gente falou antes, a tua quantidade, a tua diversidade de canais de venda e de atendimento ao consumidor também deverão avançar. E é muito provável que a sensibilidade dos consumidores e da sociedade de uma forma geral para a tua preocupação em relação à sociedade, meio ambiente, sustentabilidade, também vai ser um fator que você vai ter que colocar mais em pauta. Mas, tratado isso tudo, e a gente acredita que é quase que natural que você vai sobreviver durante esse período, por já estar em linha com muitos desses 5 pontos que a gente citou, é muito provável que do outro lado do arco-íris tenha realmente um mercado melhor, um espaço de mercado melhor para você e um consumidor, um ambiente de mercado melhor para você. Inclusive por conta de muitos novos entrantes desse mercado que já vêm para um mercado com esses pontos tratados de uma forma mais atual, mais disruptiva e etc. Então, pessoal, o que a gente acredita tem sim luz no final do túnel, depende da sobrevivência, sim, e a sobrevivência é mais do que não morrer. É sobreviver e se preparar para um mundo melhor, para um mercado melhor daqui em diante. Muito obrigado.